Há etapas na vida que parecem não ter sentido. Você se pergunta, por que apareceu essa pessoa que acabou te quebrando em pedaços? Por que você perdeu esse trabalho que era parte da sua identidade? Por que você teve que se despedir de alguém que amava, sem sequer ter a oportunidade de entender? Ou por que agora, quando tudo parecia estar indo bem, você sente um vazio que não sabe explicar? Mas e se eu te dissesse que nada disso foi um acidente? E se, em vez de castigo, tudo isso fosse parte de um plano profundo que sua alma traçou para te ajudar a despertar? Se esse tipo de conteúdo ressoa com você, te convido a se inscrever no canal e deixar seu like, porque aqui falamos sobre o que muitos silenciam e exploramos as verdades que podem te transformar de dentro para fora. Este vídeo não vem adoçar sua dor com frases vazias, nem com clichês motivacionais. Vem abrir seus olhos para uma verdade poderosa, respaldada pelas ideias revolucionárias de Carl Jung, um dos pioneiros na compreensão do funcionamento invisível da psique humana. Jung não acreditava na casualidade. Para ele, o que chamamos de coincidência nada mais é do que causalidade disfarçada. Cada evento, cada encontro inesperado, até mesmo cada perda ou erro, tem uma razão de ser, uma mensagem oculta que seu inconsciente vem tentando te mostrar há muito tempo. Talvez você não soubesse, mas seu inconsciente tem uma linguagem própria. Fala com símbolos, com padrões, com sensações que nem sempre você consegue explicar. E quando você consegue decifrar essa linguagem, quando se permite ver além da superfície, sua visão da vida muda para sempre. Você descobre que tudo o que doeu, tudo o que parecia uma injustiça, na verdade foi um espelho, um reflexo de partes de você que precisavam vir à luz para poderem ser curadas. Este não é apenas um vídeo, é um convite para olhar sua história desde outra perspectiva. Não como uma cadeia de eventos caóticos e desconectados, mas como uma arquitetura emocional desenhada pela sua mente mais profunda. Você vai começar a ver seu passado com novos olhos, olhos capazes de encontrar sentido, onde antes só havia confusão. Tudo na sua vida respondeu a uma inteligência emocional e simbólica muito maior do que você imagina. Uma inteligência que, embora você não possa controlar, pode aprender a compreender. Quando você começa a olhar desde aí, as peças começam a se encaixar. Sua dor ganha um novo sentido, e o que antes te quebrava, agora te reconstrói. Carl Jung dedicou sua existência a estudar o que o mundo invisível tem a nos dizer. E se você ficar comigo até o final deste vídeo, te prometo que não só vai descobrir ferramentas práticas para transformar sua forma de ver a vida, como também vai ter uma experiência interna profunda. Porque quando você muda sua maneira de interpretar sua história, não apenas muda o passado, você muda o presente, você muda seu destino. Deixe de se ver como uma vítima do acaso. Você é muito mais do que isso. Você é o resultado de uma evolução constante, de uma força interior que te guia mesmo quando você não entende. Há feridas que não se curam simplesmente porque não compreendemos por que chegaram. E há dores que se repetem porque não tivemos coragem de olhá-las com honestidade. Jung falava dos arquétipos, dos símbolos que emergem do inconsciente para nos mostrar aquilo que temos ignorado. Mas a maioria das pessoas esqueceu como escutar. Este vídeo quer te ensinar a escutar, não com os ouvidos, mas com a alma, a reconhecer os padrões que você repete, as decisões que te sabotam justo antes de alcançar algo importante, os vínculos que acabam doendo mais do que curando. Tudo isso não é coincidência, é causalidade. É seu inconsciente falando com você, pedindo sua atenção, porque, como dizia Jung, aquilo que você não torna consciente acaba dirigindo sua vida e você chama isso de destino. Hoje te convido a quebrar esse ciclo, a olhar além da superfície, não com teorias vazias, mas com ferramentas reais baseadas em décadas de exploração da mente humana. Sim, talvez você sinta dor enquanto descobre o que tem escondido, mas também vai encontrar uma paz que não sabia que precisava, porque nada é mais libertador do que compreender por que te aconteceu o que te aconteceu. Vamos caminhar juntos entre símbolos, projeções, sonhos que parecem não fazer sentido, mas que, na verdade, são as chaves da sua transformação. Vamos explorar como o mundo exterior é apenas um reflexo do universo que habita dentro de você. E o mais bonito é que, nessa jornada, você vai se reencontrar com partes de si que havia esquecido, enterrado
ou negado. E ao voltar para si, tudo começará a fazer sentido. Chegará um momento no seu caminho em que você deixará de lutar contra a sua história. Não porque você esqueça o que aconteceu, mas porque finalmente aprenderá a integrá-la como parte essencial de quem você é. Se alguma vez você sentiu que sua vida não tem direção, se repete ciclos que não entende, ou sente que está preso em uma rotina emocional que se repete sem sentido, então este vídeo foi feito para você. Isso não é casual. É sua alma batendo na porta da sua consciência, pedindo que você desperte, que observe o que antes evitava olhar. Aqui você não vai receber respostas vazias, nem frases feitas. Aqui você vai descobrir que cada situação que você atravessou, até mesmo aquelas que te fizeram cair, fizeram parte de uma coreografia precisa, orquestrada por uma inteligência profunda dentro de você. E essa inteligência tem um nome: o processo de individuação. Carl Jung o descreveu como a jornada da alma rumo à sua realização total. Nada do que doeu foi em vão. Cada queda, cada desencontro, cada perda que parecia injusta, foi um chamado urgente para que você voltasse para si. Você não estava sozinho, nunca esteve. Sempre foi guiado desde dentro, ainda que não soubesse. E esse chamado agora se torna mais claro do que nunca. Vamos ir camada por camada, revelando o que durante anos esteve oculto atrás das suas reações automáticas, dos seus vínculos mais desafiadores, das suas decisões impulsivas. Você vai perceber que os momentos mais escuros não foram castigos, mas impulsos que te empurraram para uma transformação que hoje começa a se revelar. O que antes parecia uma perda, talvez tenha sido uma porta aberta para uma liberdade maior. E aquela ferida que ainda pulsa pode ser justamente a fonte do seu maior poder. Este não é simplesmente um vídeo com dados interessantes. É uma experiência de transformação. Você vai sentir que algo dentro de você se move. E sim, pode ser que te incomode, mas esse movimento é crescimento, é expansão, é o início de uma cura real. Porque quando você entende que tudo teve um porquê, sua relação com a vida muda completamente. E o mais poderoso de tudo isso é que você não precisa compreender tudo com a mente. Basta que sua alma sinta. Se você está aqui, não é por coincidência. Sua parte mais sábia te trouxe até este instante, porque você já está pronto para escutar o que antes não podia tolerar. E se você ficar conosco até o final, vai compreender algo que muito poucos chegam a ver em vida. Que, inclusive, aquilo que você ainda não conseguiu perdoar também tinha um sentido profundo. Aqui vamos unir aquilo que durante muito tempo pareceu separado: mente e coração, razão e emoção, psicologia e espiritualidade. Jung não buscava entender unicamente o comportamento humano. Ele desejava despertar a alma adormecida que todos carregamos dentro. Esse também é nosso propósito com você hoje. Vamos te fazer perguntas que abrirão portas internas que talvez você tenha fechado há anos. Vamos te confrontar com suas sombras, com suas crenças limitantes, com seus medos mais profundos. Mas também vamos te guiar até a luz que habita em você, aquela que você ainda não descobriu por completo. Porque o verdadeiro poder não está fora, está na sua capacidade de se transformar desde dentro. Cada palavra desta mensagem foi desenhada para te levar a um ponto de reflexão profunda, para que você pause o ruído do mundo e comece a se escutar de verdade. Não desde o julgamento, mas desde a compreensão. Não para fugir da sua história, mas para abraçá-la com novos olhos. Porque tudo o que foi, tudo o que você atravessou, te trouxe exatamente até aqui. E este momento marca o início de um novo capítulo. Você está pronto? Pronto para soltar a culpa, para olhar sua vida desde outra perspectiva, para transformar seu passado em uma fonte de sabedoria inesgotável? Não importa o que você tenha vivido, desde agora você tem o poder de ressignificá-lo. Falaremos de sincronicidades que não eram coincidências, de intuições que você ignorou por medo, de pessoas que apareceram exatamente quando você mais precisava. Não foi sorte. Foi seu inconsciente abrindo caminho para te encontrar. Este canal não é para quem busca respostas fáceis, é para os valentes, para aqueles que estão dispostos a olhar para dentro, a atravessar o caos com os olhos abertos, a viver com intenção, com verdade e com propósito. Se você está assistindo isso, é porque dentro de você algo já despertou e está buscando respostas.
e nós estamos aqui para te entregá-las. Prepare-se, porque ao chegar no final deste vídeo, você verá sua história com uma nova clareza. Você compreenderá que aquela dor que tanto te marcou carregava consigo uma mensagem que você precisava receber, que as pessoas que cruzaram seu caminho foram peças-chave da sua evolução, que tudo, absolutamente tudo, tinha uma razão de ser. Não se esqueça desta verdade. Não foi casualidade, foi causalidade. E hoje você vai descobrir por que Carl Jung afirmava que o verdadeiro encontro consigo mesmo começa com o reconhecimento da própria sombra. E essa ideia, tão incômoda quanto libertadora, é uma das chaves mais poderosas do autoconhecimento. Você não pode avançar de verdade até que se atreva a olhar para aquela parte de você que te custa aceitar. Aquela que você esconde, que projeta nos outros, que rejeita porque não se encaixa com a imagem que acredita que deveria ser. Jung sustentava que a verdadeira mudança só pode começar quando você se atreve a ver essa parte de você que normalmente mantém na sombra. Não é até que você se enfrente com o que vem ignorando há anos que começa a transformação profunda. Às vezes, aquilo que você chama de tragédia não é mais do que um chamado urgente do seu interior para que você olhe para onde vem evitando. Quando um relacionamento termina, quando um sonho se desfaz, ou um trabalho escapa das suas mãos, a vida não está te castigando, está te pedindo para olhar além, para que você pare, para que observe com atenção que parte de você tem ignorado. Faça uma pausa neste momento. Feche os olhos por um instante e seja honesto consigo. Que aspecto do seu ser você tem se recusado a aceitar? Jung advertia que aquilo que permanece inconsciente acaba se projetando na vida como se fosse destino. E ele não dizia isso de forma poética, dizia como um alerta claro. Repetimos histórias dolorosas porque há algo que ainda não compreendemos. Seu inconsciente não se detém para julgar, não entende de tempo nem de lógica moral. Só busca que você se descubra por completo. Pense agora naquele episódio que mais te marcou. Talvez tenha sido uma perda que chegou de surpresa, uma traição inesperada, uma escolha que hoje você mudaria sem pensar duas vezes. Observe essa lembrança desde outra perspectiva. Que capacidade despertou em você? Que força você teve que desenvolver para seguir adiante? Que aspecto de você emergiu graças àquela dor? Em algumas ocasiões, o sofrimento é a única via que a alma tem para abrir os olhos que não queremos abrir. Segundo Jung, o inconsciente atua com sua própria lógica. Não busca te fazer feliz em termos superficiais. Busca que você se torne completo. E essa completude não se alcança sem olhar também para aquilo que dói. A esse processo ele chamou de individuação, o percurso que te leva a se tornar quem você realmente é. Inclusive, aquilo que parece mais injusto, mais ilógico, tem a intenção de te empurrar para esse encontro consigo mesmo. Tire um momento para escrever. Pegue papel e algo para anotar. Faça uma lista dos momentos mais duros que você viveu e, abaixo de cada um deles, escreva quais qualidades isso te ajudou a descobrir. Isso te tornou mais forte? Te ensinou a colocar limites? Te aproximou da sua independência? Esse exercício pode te ajudar a perceber que, por trás de cada dor, havia uma semente de transformação. Não se trata de justificar aquilo que doeu. Trata-se de entender que aquilo veio para te despertar. Jung também falava das sincronicidades, esses acontecimentos que, embora pareçam coincidências, têm uma mensagem profunda para quem está atento. Alguma vez te aconteceu que, justamente quando mais precisava de um sinal, apareceu uma pessoa, uma frase ou uma imagem que te mostrou o caminho? Isso não é sorte. É uma resposta ao seu estado interior. O universo se move quando sua alma está preparada. Nunca antes. Seu mundo externo reflete seu mundo interno. Jung insistia: não percebemos o mundo tal como ele é, mas sim tal como nós somos. Se você atrai repetidamente relações conflituosas, perdas semelhantes ou desafios que se repetem, é porque há algo dentro de você que está pedindo para ser curado. Observe as pessoas com quem você mais se relaciona. Que padrões se repetem? Você tem dificuldade para estabelecer limites? Sente que entrega mais do que recebe? Você se vincula a partir da escassez ou da plenitude? Não faça essas perguntas para se julgar, e sim para se libertar. Porque quando você começa a se olhar com sinceridade, também pode começar a escolher diferente.
Jung falava dos arquétipos, esses padrões universais que todos compartilhamos. O herói, o sábio, a sombra, o amante, a criança interior. Todos vivem dentro de você. Cada um se ativa em diferentes momentos e conhecê-los te permite usá-los a seu favor. Mas, se você os ignora, eles tomarão o controle sem que você perceba. Você já sentiu que tropeça sempre nas mesmas emoções, nos mesmos conflitos? Já se perguntou por que parece que sua vida gira em círculos? É porque você está abordando os sintomas, não a raiz. E essa raiz está no seu inconsciente. Jung ensinava que, para avançar, é preciso voltar à infância. Não para ficar preso ao que foi, mas para recuperar aquilo que ficou para trás. A autenticidade, a espontaneidade, o contato com sua essência. Faça um exercício. Lembre-se de uma cena da sua infância que ainda te comove, seja boa ou dolorosa, e escreva como se estivesse vivendo-a agora. Depois, pergunte a si mesmo: que parte de mim nasceu a partir dessa experiência? Esse pequeno ato pode revelar mais do que anos inteiros de evasão. A dor não é sua inimiga. A confusão também não. São sinais. São vozes da alma tentando te dizer aquilo que o ego não quer escutar. Jung disse claramente: os sintomas são mensagens. E quando algo te dói, em vez de se perguntar por que isso está acontecendo comigo, comece a se perguntar: o que isso que estou vivendo quer me mostrar? É fácil culpar os outros, o destino, Deus, o sistema. É cômodo dizer: eu não tenho sorte, ou isso sempre acontece comigo. Mas Jung te diria: você não está vendo o todo. Há uma parte de você que, sem saber, esteve escolhendo isso. Não para te castigar, para te despertar. Faça uma pausa. Feche os olhos. Pergunte-se com honestidade: que parte de mim se beneficia em seguir como estou? O que eu ganho ao não mudar? O que eu temo perder se eu me curar? São perguntas que doem, sim, mas também libertam. Porque só quando você torna consciente sua resistência é que pode começar a soltá-la. Você não pode transformar aquilo que nega. Você não pode curar aquilo que não aceita. Jung ensinava que o primeiro passo não é mental, é visceral. É aquele instante em que você se olha no espelho e diz: eu não posso continuar assim. Se este vídeo chegou até você agora, talvez não seja por acaso. Talvez ele tenha aparecido exatamente nesse ponto limite, justo quando você estava prestes a desistir, justo quando mais precisava de um sinal. E isso é esse sinal, uma sincronicidade. Seu inconsciente quer falar com você. Escute-o. E agora te proponho algo. Se esta mensagem realmente está te tocando, deixe nos comentários esta frase: minha alma não esquece aquilo que minha mente nega. É uma forma de ancorar o que você está sentindo, de dizer a si mesmo que você está pronto para parar de fugir e começar a compreender. Jung dizia que o trauma real não é o que aconteceu, mas o que não podemos compreender daquilo que nos aconteceu. Por isso, há pessoas que se curam depois de grandes tragédias e outras que se quebram com feridas pequenas. A diferença está no nível de consciência, em olhar o que foi vivido desde outro lugar. Aceitar não é se render, é amadurecer. É poder olhar sua história e dizer: eu não teria escolhido isso, mas agora que aconteceu, eu vou aprender com isso. E isso é despertar, isso é evoluir. Porque a dor não vem para te destruir, vem para te tirar do adormecimento. A vida não busca te ferir. A vida busca que você se torne consciente. E às vezes, só quando perdemos tudo, começamos a nos encontrar. Não se desespere. Você está exatamente onde deveria estar. Jung dizia que a alma tem uma tendência natural a buscar sua completude. Não importa quantas vezes você se desvie, quantas vezes caia, quantas vezes sinta que está retrocedendo, sua alma sempre encontrará uma maneira de voltar para você. Às vezes ela faz isso através de uma crise, às vezes através de pessoas, às vezes, como agora, através de uma voz que te fala a partir de um vídeo. Lembre-se disso. O que te aconteceu não te define. O que você faz com isso, sim. E a partir de agora, você pode escolher olhar tudo o que viveu como o início de uma transformação profunda. Você não está quebrado. Você está sendo reconstruído. Uma das ideias mais poderosas de Jung é que tudo aquilo que você rejeita em si mesmo acaba te destruindo por dentro. Não porque seja algo ruim, mas porque está clamando para ser visto.
Todos carregamos dentro aspectos que negamos: ciúmes, medo, raiva, inseguranças, desejos reprimidos. E enquanto não os reconhecemos, eles se manifestam de formas que nos confundem. Ansiedade, conflitos repetitivos, sintomas que não entendemos. A sombra, como ele a chamou, não é sua inimiga, é sua mestra. Jung foi além de Freud. Enquanto Freud centrava seu olhar no id e na repressão como fonte de neuroses, Jung abriu uma porta ainda mais profunda, a do inconsciente coletivo. Um tecido compartilhado de símbolos, imagens e arquétipos que habitam em todos os seres humanos, porque não carregamos apenas nossa história pessoal, também habitamos uma história ancestral. E muitas vezes essa carga pesa sobre nós. Culpas, medos, mandatos que nem sequer nasceram conosco. Alguma vez você já sentiu que não consegue avançar, como se algo invisível te segurasse? Jung chamava isso de possessão arquetípica, quando um complexo psíquico toma o controle da sua conduta. Você não está louco, você não está quebrado, você está fragmentado. E a melhor notícia é, você pode voltar a se integrar. Há uma frase de Jung que diz: a neurose é sempre uma tentativa individual, ainda que inadequada, de resolver um problema existencial. Isso quer dizer que até mesmo sua ansiedade, sua tristeza, seus bloqueios são tentativas da sua alma para se adaptar. Mas, se não há consciência, essas tentativas se tornam prisão. Se há consciência, elas se transformam em caminho. A sociedade atual nos afastou do essencial, nos ensinou a sentir o que deveríamos, não o que realmente sentimos, a pensar como nos dizem, a fazer o que esperam de nós. Mas Jung nos lembrava que o processo de individuação, esse voltar a ser você mesmo, é no fundo uma rebelião contra a adaptação cega. Você não veio a esta vida para ser uma cópia, veio para se lembrar de quem é. E isso dói, porque antes você precisa descobrir tudo aquilo que você não é. Na mesma linha, Viktor Frankl, outro gigante da psicologia, dizia: quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Essa é a essência da causalidade que Jung propõe. Os eventos não acontecem por acaso, acontecem para provocar uma mudança. E essa mudança sempre começa dentro de você. Imagine sua vida como uma narrativa. Cada capítulo difícil, cada pessoa que deixou uma marca, cada reviravolta inesperada tem sentido, se você vê como parte de um processo de transformação. Você é o protagonista. E como todo protagonista, atravessa provas, enfrentamentos, perdas, mortes simbólicas. Mas, se você escolhe olhar com consciência, sempre há uma ressurreição. Jung dizia que a depressão é como uma mulher vestida de preto. Se ela chega, não a rejeite. Convide-a a se sentar. Ouça o que ela tem a te dizer. Que imagem poderosa! Nos ensinaram a evitar a dor, a silenciá-la, a anestesiá-la. Mas a psicologia profunda nos lembra que a dor traz uma mensagem. E até que você não a escute, ela não vai embora. Faça um exercício. Pense em uma emoção que você vem reprimindo há muito tempo. Medo, tristeza, inveja, solidão. Escreva. Depois escreva o que essa emoção está tentando te dizer. Qual necessidade está por trás? Que ferida ainda não foi cuidada? Esse pequeno ato de honestidade pode te devolver o poder que você havia entregue sem perceber. Freud falava do conflito entre o id, o ego e o superego, mas Jung foi além, integrando a dimensão espiritual do ser. Não basta entender o comportamento, é preciso olhar para a alma. Não somos apenas biologia ou impulso, somos símbolo, somos mito, somos energia buscando se integrar. Erich Fromm dizia que o homem moderno perdeu o sentido da sua existência, porque se desconectou de si mesmo. Jung diria: ele perdeu o contato com o self, esse centro interno sábio que guia nossa vida. E como recuperamos esse contato? Não é correndo mais, nem fazendo mais. Recuperamos no silêncio, na introspecção, na arte, nos sonhos, na meditação, no parar. Faça uma pausa, respire. Pergunte a si mesmo: que parte de mim eu tenho ignorado? Que talento eu escondi? Que verdade eu calei por medo de não pertencer? Sua alma não veio aqui para se encaixar. Ela veio para despertar. E muitas vezes, esse despertar começa com uma crise. Pense nas pessoas que te feriram. Olhe para elas agora como espelhos.
não para justificar o que fizeram, mas para descobrir que parte de você se ativou nesse vínculo. O que vieram te mostrar? O que você precisava aprender? Jung dizia que o que mais nos incomoda nos outros geralmente é uma projeção daquilo que não resolvemos dentro de nós. Não porque você seja culpado, mas porque ainda não se integrou por completo. Estamos desenhados para fechar o círculo, para unir luz e sombra, para encontrar sentido até mesmo naquilo que nos quebrou. O caminho de Jung não é o do otimismo superficial, é o da verdade profunda. E essa verdade às vezes dói, mas também liberta. Porque quem se atreve a vê-la nunca mais consegue voltar atrás. Existe um princípio essencial na psicologia junguiana. O que você resiste, persiste. Se você resiste à sua tristeza, ela se torna depressão. Se resiste à sua raiva, ela vira agressão passiva. Se resiste ao seu medo, ele se transforma em ansiedade. Mas se você atravessa, se integra, você deixa de ser escravo disso. Uma das funções mais esquecidas da alma humana, segundo Jung, é o símbolo. Os sonhos, os mitos, as metáforas não são fantasias. São a linguagem do inconsciente, porque o inconsciente não fala com palavras, ele fala com imagens. E se você aprende a interpretá-las, terá acesso a uma sabedoria que não se aprende em nenhuma universidade. Faça um exercício. Na próxima vez que você tiver um sonho intenso, não o ignore. Escreva. Depois, leia como se fosse um filme enviado pela sua alma. Que personagem aparece? Onde acontece? Que emoções desperta? O símbolo não te dá respostas diretas, mas abre portas que você nem sabia que existiam. Jung dizia que muitas pessoas não se iluminam imaginando figuras de luz, mas sim se tornando conscientes da sua própria escuridão. Não se trata de pensar positivo. Trata-se de olhar de frente para o que dói e entender por que está ali. A verdadeira espiritualidade não evita o mundo interior. Ela o enfrenta. Ela o abraça. Pense agora em uma decisão importante que você tem pela frente. Em vez de buscar opiniões externas, sente-se consigo. Feche os olhos. Respire. Pergunte àquela parte sábia dentro de você, ao seu self. O que você está me dizendo? Talvez não venha uma resposta clara, mas se você aprende a se escutar, para de viver no automático. A causalidade que Jung descrevia não se entende com a mente lógica. Ela se percebe com a alma. Às vezes, as experiências que mais te feriram foram as únicas capazes de quebrar seu ego para te mostrar o que é real. Por isso doem, porque com elas o ego se quebra e a alma desperta. A vida não te acontece, a vida te revela. Cada situação é um mestre disfarçado, e se você se atreve a olhar além do disfarce, descobre que nada foi em vão, que tudo era necessário para te trazer até aqui, e que o que vem agora depende de você. Faça uma última pausa. Olhe para a sua vida como uma obra de arte em processo. Não a julgue pelo que você ainda não conseguiu. Agradeça o caminho percorrido e comece a criar, a partir da consciência, o que vem. Jung dizia que o verdadeiro sentido da vida é chegar a ser quem você realmente é. E para isso, cada passo teve sua causa. Uma das suas lições mais incompreendidas é que o ser humano não busca apenas prazer ou sucesso. Ele busca sentido. E quando o sentido falta, tudo desmorona. Mas essa perda não nasce do externo. Ela nasce da desconexão consigo mesmo. Quando você sente que não sabe para onde vai, o que realmente falta é conexão com seu propósito essencial. E isso não se encontra fora. Isso se descobre dentro. Há pessoas que têm tudo o que deveria fazê-las felizes: dinheiro, parceiro, reconhecimento. E, no entanto, sentem um vazio. Jung explicava isso como desconexão com o self. Porque quando se vive apenas a partir do ego, a crise é inevitável. A alma não veio para cumprir metas vazias. Veio para se autorrealizar. E tudo o que acontece tem essa função secreta: te levar à sua realização. Cada encontro tem um propósito oculto. Jung dizia que os vínculos não são casuais. Atraímos aqueles que precisamos para crescer. Até mesmo aqueles que nos ferem cumprem uma função. Nos obrigam a despertar aspectos adormecidos. Às vezes, para aprender a colocar limites. Outras, para lembrar quanto você vale. E embora doa, essa lição fica para sempre. Ninguém chega por acaso. Todos são espelhos. O inconsciente fala uma linguagem que muitas vezes contradiz o que a mente racional acredita. Por isso,
Há decisões que parecem ilógicas, impulsos que você não entende, atrações que desafiam sua moral. Isso é o inconsciente te falando, te lembrando que nem tudo se rege pela lógica. Há algo mais profundo em você que também quer se expressar. E se você não escuta, ele se expressará de qualquer jeito. Mas como? Como sintomas, como crises, como vínculos confusos. A repetição de padrões não é má sorte. É sua alma gritando que algo ainda não foi resolvido. Talvez você escolha sempre pessoas que não te valorizam porque ainda não aprendeu a se valorizar. Talvez você se sabote justamente quando está prestes a avançar, porque no fundo acredita que não merece. Não é castigo, é causalidade. É um chamado ao despertar. Muitos dos nossos traumas nascem na infância. Não só pelo que aconteceu, mas pelo que não soubemos como processar. Jung dizia que a criança interior segue viva dentro de cada adulto. E se você não a escuta, ela vai guiar sua vida desde as sombras. Se você não a abraça, ela buscará acolhimento nos lugares errados. Faça este exercício. Escreva uma carta para o seu eu criança. Diga a ele tudo o que ele precisava ouvir. É uma das práticas mais poderosas para se reconectar com sua essência. Chega um momento na vida em que a máscara se quebra. Aquela que você construiu para agradar, para se encaixar, para sobreviver. E quando ela se quebra, dá medo. Mas Jung via nesse instante algo sagrado, porque só quando a máscara cai é que pode emergir seu verdadeiro eu. Não tema se você está atravessando uma crise de identidade. Isso significa que você está mais perto da sua verdade. Às vezes, o que mais te incomoda no outro é exatamente aquilo que você não se permitiu ser. Se alguém te parece egoísta, talvez você tenha sido complacente demais. Se alguém te parece frio, talvez você tenha reprimido sua necessidade de colocar distância. Jung dizia que o que mais nos irrita nos outros pode nos revelar verdades sobre nós mesmos, não para te culpar, mas para te libertar das suas projeções. O arquétipo do herói vive dentro de você, essa parte que, apesar do medo, se atreve, que se levanta mesmo depois de ter caído inúmeras vezes. Jung via isso como uma força instintiva de evolução. Cada vez que você enfrenta um medo, você ativa seu herói interior. E quando você escolhe avançar, mesmo tremendo por dentro, você está cumprindo seu propósito, crescer. O ego quer certezas. A alma quer expansão. O ego busca controle. A alma busca verdade. Quando a vida te empurra para fora da sua zona de conforto, não é para te castigar, é para te devolver a você. O conforto adormece. A desconforto, embora incômodo, é sinal de que algo em você está pronto para nascer. Erich Neumann, discípulo de Jung, descrevia o processo de individuação como uma sequência inevitável. Primeiro o caos, depois a confusão e, por fim, a integração. Ninguém pode pular essas etapas. Se você está no meio do caos, não está falhando, está no caminho, está sendo moldado. E esse processo de moldagem, embora doa, é a antessala da sua transformação. Uma das ideias mais profundas de Jung é que o sofrimento perde poder quando adquire sentido. Se você consegue olhar para a sua história e encontrar nela uma semente, uma mensagem, uma revelação, então você deixa de ser vítima do que aconteceu e se torna o criador do que está por vir. O sentido não está lá fora. O sentido se constrói dentro, com consciência, com aceitação, com amor. Seu inconsciente sempre esteve trabalhando a seu favor, mesmo quando você não percebeu. Cada sonho, cada intuição, cada emoção estão aí para te mostrar o que você não está vendo. E quando você aprende a escutar, tudo muda. A vida deixa de ser confusa e se torna reveladora, porque agora você sabe que cada coisa acontece para algo. Os momentos em que tudo parece perder o sentido são os mais férteis. É aí que nasce a metamorfose. Como dizia Jung, não há nascimento de consciência sem dor. Não porque a dor seja necessária, mas porque às vezes é a única linguagem que a alma tem para te fazer parar. Você não é seus pensamentos, não é suas emoções, não é seu passado. Você é a consciência que os observa. E quando essa consciência se fortalece, você pode agir desde a alma, e não mais desde a ferida. Jung não queria que fôssemos perfeitos, ele queria que fôssemos completos. E isso começa quando paramos de nos julgar e começamos a nos integrar. Quando você diz, não sei quem sou,
Você não está falhando. Você está começando uma grande busca. A maioria das pessoas nunca faz essa pergunta. Você fez. E isso já é um despertar. Jung ensinava que o Self, seu centro essencial, sempre esteve aí, esperando que você voltasse. A verdadeira pergunta não é quem sou, mas sim, que parte de mim estou ignorando? Muitos sintomas psicológicos não são doenças, são sinais. A ansiedade pode ser um grito da alma que te diz: isto não é para você. A tristeza pode ser um chamado para voltar ao essencial. A culpa pode ser um convite para revisar seus valores. Se você aprende a ler suas emoções como mensagens e não como inimigas, você se torna seu próprio curador. Estar perdido não é o problema. O verdadeiro problema é não ter coragem de parar e olhar. Todos nós nos perdemos. O valente é quem busca o mapa interno. Jung dizia que o privilégio de toda uma vida é chegar a ser quem você realmente é. E esse privilégio começa com uma decisão: parar de fugir de si mesmo. Muitas vezes, as pessoas mais empáticas são aquelas que mais sofreram, porque a dor as tornou sensíveis. Se você é dessas pessoas que sente muito, que se comove facilmente, que às vezes se sobrecarrega, você não está errado. Você está vivo, e esse é seu maior poder. Use essa sensibilidade para transformar, para compreender, para curar. Nem tudo que brilha é sucesso, nem toda queda é fracasso, nem toda ruptura é perda. Se você aprende a olhar a partir de outro nível de consciência, tudo o que te acontece carrega uma mensagem oculta. Talvez aquela porta que se fechou estava te protegendo. Talvez quem se foi deixou exatamente o espaço para quem realmente deveria chegar. Talvez aquela crise que te quebrou por dentro tenha sido o despertar de uma força que você nem sabia que tinha. Nada disso é por acaso. Se você está ouvindo isso agora, é porque há uma parte de você que anseia por algo mais. Mais autenticidade, mais profundidade, mais liberdade. Você não precisa mudar toda a sua vida de um dia para o outro. Só precisa começar. E se você chegou até aqui, é porque já está pronto para dar esse primeiro passo. Ninguém pode fazer o trabalho interno por você. Ninguém pode te dar respostas que você mesmo não esteja disposto a buscar. Mas você pode se cercar de palavras, ideias e vozes que te lembrem quem você é. E essa é nossa intenção aqui: te oferecer ferramentas, abrir caminhos, semear consciência. Mas o caminho só você pode percorrer. Hoje você pode olhar sua história com outros olhos. Você pode perdoar sem esquecer. Pode transformar a dor em sabedoria. Pode ver aqueles que te feriram como mestres inconscientes e seus erros como parte do caminho. Pode deixar de viver a partir da culpa e começar a viver a partir do sentido. Isso é poder. Isso é despertar. Jung acreditava profundamente que a alma está desenhada para evoluir e que até mesmo os eventos mais difíceis fazem parte de um mapa secreto que nos guia a uma versão mais inteira de nós mesmos. Não se trata de romantizar o sofrimento. Se trata de decifrar a mensagem que ele traz. Não há transformação sem emoção. E por isso, o que mais evitamos costuma ser exatamente aquilo que precisamos olhar. Essa emoção incômoda não está aí para te torturar. Está aí para te impulsionar. Um dos conceitos mais poderosos na obra de Jung é o daimon. Essa energia interna que nos empurra em direção ao nosso propósito, embora sua forma, muitas vezes, seja incompreensível. O que hoje você vê como obstáculo, talvez seja apenas o impulso que você precisava para sair de onde já não pertencia. Nada da sua história foi um erro. Tudo o que você viveu responde a uma necessidade profunda da sua alma de se completar. Os padrões que se repetem, as quedas que voltam, não são castigos, são chamados. E quanto mais você os ignora, mais forte eles batem. Mas quando finalmente você os vê, tudo começa a fazer sentido. A sincronicidade, outro dos pilares da psicologia de Jung, não é superstição. É o reflexo externo de algo que já está acontecendo dentro de você. Quando seu inconsciente precisa que você desperte, o mundo começa a te enviar sinais, pessoas, frases, encontros, coincidências que não são coincidências. Se este vídeo apareceu justamente agora na sua vida, não o descarte. Sua alma te trouxe até aqui por uma razão. Jung também ensinava que a alma
tem sua própria bússola. E muitas vezes, ela nos guia por caminhos que não esperávamos. Aquela mudança de direção inesperada que você deu, que parecia um erro, talvez tenha sido uma correção de rota. Enquanto você buscava segurança, sua alma pedia expansão. Você ansiava por estabilidade, mas ela desejava evolução. E embora naquele momento você tenha vivido isso como uma perda, na verdade, foi uma redireção sagrada. Faça a si mesmo esta pergunta: que parte de mim nasceu depois daquela dor? Que força eu descobri que não sabia que vivia dentro de mim? Não subestime sua capacidade de transformar sua história. Não porque estamos dizendo aqui, mas porque Jung viu isso acontecer inúmeras vezes. Quando o ser humano se encontra com sua sombra, quando enfrenta suas feridas e seus arquétipos, desperta uma energia criativa impossível de ser contida. O que antes te destruía, agora pode ser sua ferramenta. O que antes te confundia, agora se converte em guia. Mas só se você escolher olhar com coragem, com verdade. Talvez pela primeira vez na vida, você esteja disposto a questionar tudo, a se olhar de frente, a se perguntar se realmente está vivendo como quem você quer ser, a reinterpretar sua história não a partir do julgamento, mas da compreensão. E se você chegou até este ponto, então sim, tudo o que você viveu tinha um propósito. Cada queda te trouxe uma pergunta. Cada ferida te empurrou a buscar cura. Cada silêncio te ensinou a escutar seu interior. Faça um exercício antes de continuar. Escreva uma única linha que resuma o aprendizado mais poderoso que sua dor te deixou. Não importa se parece pequeno ou imenso, escreva como uma afirmação. Algo como: essa perda me ensinou a me amar. Ou, graças a esse abandono, aprendi a escolher com o coração. Depois, diga isso em voz alta. Ouça-se, sinta cada palavra. E se este vídeo fez parte desse despertar, deixe nos comentários esta frase: agora entendo que tudo tinha sentido. Que fique gravado como prova de que você já não olha mais sua vida com os olhos da vítima, mas com os olhos da alma. Você é forte, você é capaz, você está no caminho certo, mesmo que o medo ainda esteja aí, mesmo que você não tenha todas as respostas. O mais importante já aconteceu. Você começou a se questionar, você começou a se olhar, você começou a despertar. E esse despertar não tem retorno. Você não está quebrado, você está renascendo, você não está perdido, você está sendo redirecionado. E o que vem agora será mais real, mais pleno, mais você. Porque agora você não vive mais por inércia, agora você vive com propósito. E chegou o momento que muitos estavam esperando. Vamos te mostrar como todos esses ensinamentos se manifestam na vida real, através de uma história com alma. Uma história que poderia ser a sua. Uma história que nasce do mais profundo do inconsciente para nos revelar que absolutamente nada acontece por acaso. A existência humana não é só sobreviver, é se transformar, é evoluir. Jung entendeu isso como poucos. Para ele, cada crise não era um fracasso. Era um portal para uma versão mais consciente de si mesmo. A dor, dizia ele, não é o fim. É o início de algo novo. É o fogo que queima o velho para que possa surgir o essencial. Enquanto a cultura moderna tenta evitar o sofrimento a todo custo, esquecemos que, ao fugir da dor, também nos afastamos do crescimento. A única forma de curar de verdade é atravessando. Atravessar com consciência. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e criador da logoterapia, dizia: quem tem um porquê para viver, pode suportar quase qualquer como. Essa frase não fala apenas de resistência, fala de propósito e conecta profundamente com o que Jung também sustentava. Nada do que vivemos é aleatório. Se a dor encontra um sentido, ela deixa de ser apenas sofrimento. Ela se converte em transformação, em chamado, em despertar interior. Abraham Maslow propôs que só ao satisfazer nossas necessidades básicas podemos aspirar à autorrealização. Mas Jung foi mais longe. Ele acreditava que a alma não espera que tudo esteja em ordem. Mesmo no caos, mesmo na escassez, ela continua buscando. Porque não viemos a este mundo só para sobreviver. Viemos para integrar, para lembrar quem somos lá no fundo. Karen Horney falava sobre a neurose de ajustamento. Essa tendência de viver cumprindo expectativas alheias, fazendo o que os outros querem, mesmo que isso implique em trair a nós mesmos. Jung teria chamado isso de desconexão com o self.
com o núcleo mais autêntico do seu ser. E quando a vida te empurra com uma perda, com uma ruptura, não é que tudo esteja desmoronando, é que finalmente está caindo aquilo que nunca foi verdadeiramente seu. Erich Fromm, no livro O Medo à Liberdade, explicava como nos assusta a nossa própria autonomia, porque ser livre também significa se tornar responsável. Jung compartilhava essa visão. O processo de individuação, de se tornar quem você realmente é, não é confortável, mas é a única coisa que de fato te liberta. O real pode doer, mas também te transforma. Se hoje você se sente desconfortável, perdido, fora de lugar, não está falhando, está no limiar. Nesse ponto onde começa a verdadeira mudança. Alfred Adler falava da compensação, esse mecanismo que converte fraquezas em forças. Jung o interpretava como um chamado da alma ao equilíbrio. Se você passou a vida inteira silenciando, é natural que agora surja em você o desejo profundo de se expressar. Se você foi inseguro, é lógico que a vida te coloque à prova, para que descubra que sim, você pode se sustentar. Nada disso é casualidade. Tudo é treinamento da alma. James Hillman, um dos pensadores contemporâneos que seguiu o legado de Jung, dizia que cada alma nasce com um código, um padrão único que define seu destino, suas feridas, seus desafios. Quando ignoramos esse código, surge o vazio, a frustração, os sintomas que não sabemos explicar. Mas quando escutamos esse chamado, tudo começa a fazer sentido. As peças começam a se encaixar. Existem momentos na vida que parecem se desmoronar por completo. E é que muitas vezes o colapso é o passo prévio à reconstrução. Jung afirmava: a vida não vivida é uma doença da qual se pode morrer. E essa frase diz tudo. Não estamos aqui para viver uma existência morna. Estamos aqui para viver de verdade. E para isso, às vezes, é preciso soltar o que dói, o que pesa, o que já não te permite avançar. As máscaras sociais nos permitem nos adaptar, mas, se as usamos por muito tempo, elas nos desconectam da nossa essência. Jung as chamava de persona, essa imagem que mostramos ao mundo. Mas por trás dessa persona, existe uma alma que não quer mais fingir, um self que clama por sair. E muitas vezes, o que chamamos de crise de identidade não é outra coisa senão a alma dizendo: basta, basta de anestesiar, basta de atuar. A ansiedade, a insônia, o vazio não são inimigos, são alarmes. E você, que está ouvindo isso agora, já começou a responder a esse chamado. A apatia, a ansiedade e até certos desconfortos físicos muitas vezes não são doenças, são sinais. São a maneira que a alma encontra para te dizer: algo não está bem. Quando ignoramos o que carregamos dentro, o corpo grita. E Jung repetia isso com uma clareza brutal. Aquilo que não se torna consciente se manifesta na vida como destino. Você não está errado. Você está desalinhado. E o seu sintoma também é o seu caminho. Escute-o. A psicologia não nasceu apenas para colocar etiquetas no que sentimos. Ela nasceu para despertar, para nos ajudar a lembrar quem somos além da dor. Jung não dividia o ser humano entre saudável e doente. Ele dividia entre consciente e inconsciente. E você pode atravessar essa linha no exato momento em que decide olhar sua história com outros olhos. Você já pensou nos seus sonhos? Não nos objetivos que você anota em um caderno, mas nos que você tem quando dorme. Jung acreditava que ali, nesses símbolos absurdos, nesses cenários impossíveis, se esconde a sabedoria da alma. Porque enquanto o seu ego se protege, o seu inconsciente fala. E ele faz isso através de imagens que parecem sem sentido, mas que contêm exatamente aquilo que você precisa integrar. A sociedade moderna quer respostas rápidas, alívio instantâneo, soluções de um clique. Mas a alma não tem pressa. A alma precisa de tempo, de profundidade, de pausa. Jung sabia disso. O processo de despertar é lento, mas é irreversível. Uma vez que você vê, não pode mais desver. Uma vez que você desperta, não há mais volta. Muitos dos conflitos que enfrentamos hoje não são apenas políticos, nem econômicos. São espirituais. Nos desconectamos do essencial. Buscamos preencher vazios com barulho, com coisas, com relações, com validação. Mas esse vazio só se preenche com algo mais profundo, com sentido. E esse sentido
não se encontra fora, está dentro, sempre esteve. A culpa, que peso tão invisível e ao mesmo tempo tão real. Às vezes você nem sabe exatamente por que a carrega. Jung dizia que nem toda a culpa vem do que fizemos, mas do que não entendemos. Essa culpa que você sente é realmente sua? Ou você a herdou, ou a impuseram, ou aprendeu a carregá-la? Pare, olhe para ela, liberte-se. Se essas palavras estão ressoando dentro de você, te convido a se inscrever neste canal. Aqui falamos desde a alma, sem máscaras, para que você possa compreender sua história com novos olhos e encontrar o sentido que talvez sempre esteve aí, esperando ser descoberto. A compaixão não é fraqueza, é poder, não só para com os outros, mas também para consigo mesmo. Somente aquilo que é olhado com amor pode se transformar. A rigidez te paralisa, a compreensão te abre. Nem todas as dores precisam ser arrancadas. Algumas só precisam ser compreendidas. Quando você começa a olhar sua história com os olhos da alma, tudo muda. Você não vê mais vítimas, nem culpados. Você vê lições. Você vê caminhos. E isso não é idealismo, é maturidade emocional. É elevar o olhar para encontrar o sentido que antes você não via. Sua história é única. Ninguém mais caminhou pelos lugares que você caminhou. E dentro dela, cada perda, cada encontro, cada momento, teve um propósito, mesmo que você não tenha entendido na hora. Hoje você está aqui, ouvindo isso, e isso já diz muito. Você está mais perto da sua verdade do que imagina. Está mais desperto do que se permite aceitar. E mesmo que o medo ainda esteja aí, você já deu o passo mais importante. Você buscou. E buscar já é despertar. Você não é o que te aconteceu. Você é o que decidiu fazer com isso. E se você decide curar, transformar, integrar, então sua história muda. Sua vida ganha sentido. E sua alma floresce. Porque a alma não busca receitas. Ela busca propósito. Jung entendeu isso com uma lucidez extraordinária. Ele dizia: o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. Mas essa jornada não é para qualquer um. Ela exige renunciar às versões antigas de você, aquelas que te protegeram, mas que hoje já não te servem. Exige passar pelo fogo da transformação, sem saber, com certeza, o que há do outro lado. Mas, acredite, do outro lado está a sua verdade. Quando Jung falava da sombra, não era para julgá-la, era para integrá-la. Essa parte de você que você esconde, que reprime, que nega, não desaparece só porque você finge que ela não existe. Pelo contrário, ela se fortalece, ela se distorce, ela se torna mais intensa. A sombra não é má, ela é apenas aquilo que não foi visto, aquilo que não foi amado, e é por isso que ela sempre volta. Ela volta a bater na sua porta, uma e outra vez, em diferentes formas, em diferentes pessoas, em diferentes feridas, até que, finalmente, você tenha a coragem de olhá-la com compaixão. Porque somente quem tem a coragem de abraçar sua própria escuridão pode encontrar sua verdadeira luz. Muitas vezes, vivemos prisioneiros do que os outros esperavam de nós. Pais que projetaram seus sonhos não realizados. Sociedades que nos disseram como deveríamos ser. Crenças que nos fizeram sentir culpa só por pensar diferente. Mas Jung dizia, sem rodeios, a liberdade interior começa quando você se atreve, com amor, não com raiva, a se rebelar contra tudo aquilo que não é autêntico para você. Liberdade é escolher o seu próprio caminho, mesmo que ninguém mais compreenda. É viver com coerência, mesmo que isso signifique perder a aprovação de muitos. Essa é a verdadeira espiritualidade, viver a partir da sua essência, não do personagem que você criou para se encaixar. E existe um tipo de solidão que nenhuma companhia no mundo pode preencher. É a solidão da alma. Quando ela não é escutada, você pode estar rodeado de pessoas, com uma agenda cheia, com um sorriso no rosto, e mesmo assim, se sentir vazio, porque a alma não quer barulho, ela quer verdade. A alma tem fome de profundidade, e se você não oferece isso a ela, você se desconecta, você se apaga, você se perde. Por isso, às vezes, o silêncio é medicina, a introspecção, alimento, e a honestidade consigo mesmo é a cura mais poderosa. Inclusive,
os capítulos mais escuros da sua vida tiveram um propósito, mesmo que hoje ainda doam, mesmo que te custe aceitar. Em cada um deles, você encontrou algo que o conforto nunca teria te mostrado. A perda te empurrou para crescer. Aquela rejeição te obrigou a olhar para dentro. Aquela crise te devolveu a você mesmo. Jung não exagerava quando dizia: o que é inconsciente primeiro se manifesta como destino e depois como oportunidade. Porque essas emoções que mais te assustam, a raiva, a tristeza, o medo, não estão aí para te castigar, estão aí para te transformar. Quando você aprende a compreendê-las, elas deixam de ser uma ameaça e se tornam guias. A raiva não é apenas destruição, é energia contida que você ainda não sabe como canalizar. A tristeza não é apenas vazio, é sensibilidade profunda que te conecta com sua alma. E o medo não é fraqueza, é uma sabedoria que, mal interpretada, virou freio. Jung nos ensinou a ressignificar, não a reprimir, porque aquilo que é reprimido adoece, mas aquilo que é compreendido se liberta. E se você realmente deseja transformar sua vida, existe apenas uma condição: uma honestidade brutal consigo mesmo, sem desculpas, sem máscaras, sem disfarces. Jung dizia: o autoconhecimento dói, porque te obriga a ver verdades que você evitou durante anos, mas, ao mesmo tempo, é o ato mais libertador que existe, porque, uma vez que você sabe quem você é, ninguém mais pode te usar, te manipular ou te definir. Você recupera o seu centro e, a partir daí, tudo muda. Se hoje seu entorno não entende o seu processo, você não está errado, você está adiantado. A evolução da consciência nem sempre é coletiva. Muitas vezes é solitária, mas essa solidão é sagrada. É nesse espaço sem ruídos que a alma finalmente pode se escutar. Jung dizia que os grandes processos de mudança não começam com fogos de artifício, nem com grandes declarações. Eles começam em silêncio, nessa conversa interna que ninguém mais vê, mas que em você arde por dentro, como uma chama, impossível de apagar. Às vezes, aquilo que você sente como um retrocesso, na verdade, é uma reorganização interna. Você não está falhando. Você está se transformando. Jung dizia com toda clareza: o caos é necessário para que surja um novo ordenamento. Se hoje você está confuso, se não sabe para onde está indo, se sente que está em pausa, não se desespere. Você está no útero da sua própria transformação. Ainda não é quem você vai ser, mas já deixou de ser quem você era. Esse espaço entre o antes e o depois é desconfortável, sim, mas também é sagrado. E, quer você acredite ou não, as pessoas que mais te marcaram na vida, para o bem ou para o mal, foram mensageiros do inconsciente, instrumentos que vieram te mostrar algo sobre você que você ainda não tinha visto. A causalidade nem sempre chega envolta em doçura. Às vezes, ela chega em forma de perda, de conflito, de ruptura, mas sempre chega com precisão. Jung explicava isso com a metáfora do alquimista. Tudo o que te acontece tem uma função. Faz parte do processo de transformar o chumbo das tuas feridas no ouro da tua consciência. Mas, para isso, primeiro você tem que entrar no forno e queimar. O verdadeiro sucesso não é acumular títulos, nem conquistas, nem aplausos. O verdadeiro sucesso é viver com sentido. Jung dizia: muitas pessoas chegam ao topo da montanha apenas para descobrir que escalaram a montanha errada, porque nunca pararam para se perguntar se realmente queriam estar lá. Apenas seguiram o caminho que outros desenharam e, quando percebem isso, sentem vertigem, mas também sentem liberdade, porque finalmente podem escolher. Existem feridas que não se fecham com o tempo, se fecham com o significado. Não basta deixar que os anos passem. É preciso atravessar a memória, ressignificar, integrar. Jung insistia: não se trata de esquecer, se trata de lembrar de outra maneira, de olhar para a ferida, não como algo que te define, mas como algo que te desperta, o seu corpo. Também fala a linguagem da alma, dores que se repetem, tensões que não vão embora,
doenças que não têm explicação. Tudo isso tem um recado. Jung estudou profundamente a relação entre mente, corpo e alma e entendeu que se a alma não é escutada, o corpo grita. E se você não escuta nem ao corpo, então a vida te sacode até que você pare. Você tem o direito de mudar, de deixar para trás tudo aquilo que já não vibra com você. Você não é obrigado a ser coerente com quem você foi. Você está sendo chamado a ser coerente com quem você está destinado a ser. Jung dizia com firmeza: o verdadeiro eu não é uma estrutura rígida, ele é dinâmico, ele se expande, ele se contrai, ele se renova. E você tem permissão para se mover, para escolher diferente, para começar de novo. O inconsciente não guarda apenas suas feridas, também guarda seus talentos, seus sonhos esquecidos, suas paixões adormecidas. Jung acreditava que no mais profundo de cada alma existe um chamado para criar, para se expressar, para viver desde a autenticidade. Mas se você não escuta esse chamado, essa energia se volta contra você. Ela se transforma em cansaço, em frustração, em vazio. A alma não tolera o exílio. E quando o mundo exterior se torna insuportável, geralmente é porque o seu mundo interior está te pedindo atenção. Jung dizia sem rodeios: muitas vezes aquilo que mais te incomoda lá fora é exatamente o que você mais tem negligenciado dentro. Não é o outro o problema, é sua desconexão consigo mesmo. Mas no momento em que você volta para si, o mundo inteiro muda, sem que ninguém precise mudar. Estamos condicionados por histórias que não são nossas, por feridas herdadas, por crenças que vêm de gerações passadas. Jung falava dos arquétipos, moldes coletivos que influenciam silenciosamente nossa vida. Mas você pode quebrar o padrão, pode ser o primeiro em sua árvore genealógica que se atreve a despertar. E quando você faz isso, não só cura a si mesmo, cura também aqueles que vieram antes e aqueles que virão depois. A consciência é um fogo que transforma tudo. Jung dizia que uma pequena centelha de consciência pode iluminar a escuridão mais profunda. Você não precisa ter tudo claro, só precisa de uma coisa: a coragem de olhar, de fazer a si mesmo uma única pergunta verdadeira, de parar de culpar e começar a se responsabilizar. Isso já é suficiente para que tudo comece a se mover. Se você está ouvindo isso e algo dentro de você está se mexendo, não ignore. Isso que você sente não é coincidência. É sua alma dizendo: estou pronta. Pronta para olhar, para soltar, para integrar. Pronta para lembrar que nada, absolutamente nada na sua vida foi em vão. Que tudo o que você viveu foi por uma razão. E essa razão está começando a se revelar. Agora você chegou até aqui porque há uma parte de você que não se conforma com respostas vazias. Porque dentro de você vive um buscador, uma alma valente que, embora tenha sido ferida, continua caminhando. Nem todos chegam tão longe. Muitos param no primeiro sinal de dor, mas você não. Você decidiu olhar, questionar, curar. E por isso, mesmo que ainda não perceba, você já começou a mudar seu destino. Tudo o que você viveu, até mesmo aquilo que você gostaria de apagar, foi o terreno fértil do seu despertar. A escuridão não foi um castigo, foi uma ponte. O caos não foi o fim, foi o começo. Jung dizia: o caos convida à criação. E você está exatamente aí, no limiar de uma vida diferente, uma vida que não se constrói na negação, mas na integração. Uma vida mais honesta, mais profunda, mais sua. Hoje você já sabe que não foi vítima de uma casualidade cruel, e sim protagonista de uma causalidade perfeita. Tudo teve sentido, mesmo antes de você poder compreender. A alma não se move em linha reta. Ela não mede o tempo com relógios, mas com experiências. E cada ferida que você carregou hoje se transforma em chave. Chaves que agora estão em suas mãos. Chaves para abrir novas portas. Você é mais forte do que imagina, mais sábio do que acredita, mais livre do que te disseram. E agora que você sabe disso, não há motivo para continuar repetindo a história que te fez sofrer. Você pode escrever uma nova. Você pode escolher com consciência. Você pode usar sua sombra como guia e sua ferida como mestra. Porque cada parte de você, sim, inclusive essa que dói, contém uma mensagem sagrada. Jung não veio te oferecer consolo, veio te despertar. E este vídeo
como uma extensão dos seus ensinamentos, tem exatamente essa mesma intenção. Se você sentiu um nó na garganta, se alguma frase te arrepiou, se algo dentro de você vibrou com força, não ignore. Esse é seu verdadeiro eu aparecendo pelas frestas. Não o silencie mais. Escute-o. Ele sabe o caminho. E agora te convido a selar este momento com um compromisso com você mesmo. Escreva aqui embaixo uma frase, a sua, aquela que resuma o que você decide a partir de agora. E se essa mensagem tocou sua alma? Se algo em você mudou ao ouvi-la, deixe nos comentários uma única frase. Minha vida tem sentido, e agora eu também posso ver. Assim saberemos que você está desperto, que você está presente, que você está pronto. Não por nós, por você. Porque já é hora. E escute bem o que eu vou te dizer. Isso não é o final, é o princípio. A informação que acabou de chegar até você não é para ser guardada, é para ser vivida. E para isso vamos te levar por meio de uma história. Uma história que não se explica, se sente. Uma história onde você vai se ver refletido. Onde tudo o que aprendeu até aqui vai ganhar forma, emoção, corpo, porque a alma não aprende apenas com ideias. A alma aprende com emoção, com simbolismo, com conexão profunda. E o que vem a seguir é uma vivência, uma transformação, um espelho, uma porta, e sim, uma nova versão de você. Você não está sozinho. Somos muitos os que caminhamos este mesmo caminho. E embora às vezes doa, embora às vezes pese, vale a pena. Porque cada passo que você dá em direção a si mesmo é um passo rumo à liberdade. E a liberdade interior não tem preço. Este canal existe por isso, para ser um farol em meio ao ruído, para te lembrar que você pode despertar, que você pode curar, que você pode amar sua história inteira, com cada cicatriz. E agora sim, chegou o momento. Vamos entrar em uma história. Uma história que talvez seja de outra pessoa, mas que também poderia ser a sua. Respire fundo, fique confortável, porque o que vem agora não é apenas uma narração, é uma experiência, uma viagem simbólica onde tudo o que você aprendeu até aqui se torna carne, emoção e transformação. Quando ele foi demitido, Sebastião não sentiu raiva, nem sequer medo. O que sentiu foi algo muito mais frio, um vazio seco e silencioso que se colou no peito como um eco oco. Havia passado 15 anos trabalhando naquela empresa. Havia se convertido em parte do mobiliário, uma peça funcional dentro da engrenagem, um número confiável em uma folha de pagamento interminável. E, de repente, era nada. Ninguém. Sobrava. E, nesse instante, algo dentro dele também se apagou. Saiu do escritório com os papéis frios na mão. Lá fora chovia, como se o céu soubesse que seu mundo estava desmoronando. Caminhou sem rumo, sem guarda-chuva, sem pressa, sem destino. Era como se seu corpo avançasse por inércia e sua alma tivesse ficado para trás, presa em um escritório onde já não pertencia. E agora? Pensou, mas não houve resposta. Apenas um silêncio espesso, o mesmo que aparece quando a vida te arranca pela raiz. Voltou para casa encharcado, tremia mais por dentro do que por fora. Valeria, sua esposa, o olhou sem dizer uma palavra. Ele apenas assentiu, e ela entendeu tudo. Não foram necessárias perguntas. Mas naquela noite, enquanto ela dormia, ele ficou acordado olhando para o teto, sentindo como algo muito profundo, muito antigo, começava a se mover dentro dele. Era como se uma voz esquecida, enterrada por anos, começasse a sussurrar. E Sebastião não queria ouvi-la, mas já não podia evitá-la. Não era a primeira vez que se sentia fora de lugar, embora nunca antes tivesse se permitido admitir isso. Desde jovem, havia aprendido a ser útil, eficiente, funcional, a ser bom, como dizia seu pai. Mas bom para quem? Nunca soube ao certo. Cumpriu todas as expectativas menos as suas. E, para ser sincero, nem sequer sabia quais eram. Nunca havia se feito essa pergunta. Os dias passaram, e com eles, desmoronou a estrutura interna que havia sustentado toda a sua vida. A rotina perdeu o sentido. O celular parou de tocar. Os sorrisos falsos deixaram de visitá-lo. Começou a perceber. Seu mundo estava construído como um cenário de papelão pintado, bonito por fora, vazio por dentro. E essa descoberta doeu mais do que a demissão. Numa tarde qualquer, revendo livros antigos na biblioteca de seu pai já falecido, encontrou um que não lembrava: O Homem e Seus Símbolos,
de Carl Jung. Abriu quase por curiosidade e ficou preso em uma frase. A depressão é como uma mulher vestida de negro. Se ela chega, não a expulse. Convide-a a sentar, a escutar o que tem a dizer. Aquela frase golpeou sua alma. Nunca antes tinha se perguntado se sua dor poderia ter algo a lhe ensinar. E desde esse dia, começou uma viagem estranha, solitária, profunda. Sebastião começou a escrever, a ler, a pensar em silêncio, a olhar para dentro pela primeira vez. Não sabia exatamente o que buscava. Apenas sentia que tinha que continuar. Começou a lembrar dos sonhos, a anotar imagens, a ter conversas internas que não sabia explicar. Seu mundo exterior seguia parado, mas seu mundo interior ardia. Numa noite, sonhou com um menino preso dentro de uma caixa de vidro. O menino chorava, mas ninguém o ouvia. Sebastião o observava de fora, preso naquela caixa, e sentia uma impotência que lhe apertava o peito. Ao acordar, soube sem dúvida alguma. Aquele menino era ele. Era seu eu esquecido, seu eu ferido, seu eu verdadeiro. E pela primeira vez na vida, entendeu que não bastava sobreviver. Precisava resgatá-lo. Assim, começou uma terapia com uma psicóloga junguiana. No início, se mostrou cético, mas algo dentro dele, mais sábio, mais antigo, decidiu confiar. Ela não lhe dava respostas, fazia perguntas. Perguntas que ninguém antes tinha se atrevido a fazer. Que parte de você ficou congelada na infância? Que voz você calou durante anos? Que sonhos você enterrou para poder se encaixar? E com cada pergunta, algo se movia, algo se quebrava e algo nascia. Começou a reconhecer suas máscaras: o filho obediente, o funcionário perfeito, o esposo que não incomoda. Todas eram formas de proteção, mas atrás delas estava ele, Sebastião, o verdadeiro, aquele que sonhava em pintar, mas deixou de lado porque não era algo rentável. Aquele que amava a música, mas a abandonou por parecer pouco sério. Aquele que queria viver diferente, mas escolheu se adaptar para sobreviver. Em uma dessas sessões, sua terapeuta lhe falou sobre a jornada do herói. Você está exatamente nesse ponto, Sebastião, disse ela. Foi arrancado do seu mundo conhecido. Está enfrentando seus demônios. Mas tudo isso tem um propósito: descobrir quem você é de verdade. E pela primeira vez, Sebastião sentiu que sua dor fazia sentido, que sua crise era um mapa, um portal, um renascimento. Sua relação com Valéria começou a se transformar. Ela o olhava com uma mistura de desconcerto e admiração. Já não era o homem previsível, correto, funcional. Agora era alguém que se atrevia a sentir, a chorar, a duvidar. Alguém que dizia: não sei quem sou, mas quero descobrir. Essa vulnerabilidade, em vez de afastá-los, os aproximou. Mas nem todos os dias eram luminosos. Houve dias escuros, dias de medo, de culpa, de vertigem, dias em que sentia que estava perdendo tudo: sua identidade, sua história, sua imagem diante dos outros. E, no entanto, havia algo dentro dele, uma chama, uma intuição. Talvez fosse a alma que finalmente estava despertando. A figura de seu pai começou a aparecer nos sonhos. Um pai rígido, distante, sempre exigente, nunca afetuoso. Em um desses sonhos, seu pai se aproximava, lhe entregava um caderno em branco e lhe dizia: agora é sua vez. Sebastião acordou com lágrimas nos olhos e compreendeu. Sua vida já não precisava ser uma repetição de mandatos herdados. Podia ser uma história nova, uma que só ele podia escrever. E um dia se atreveu, fez algo que jamais pensou que faria. Tirou sua velha guitarra do armário, aquela que estava há 20 anos empoeirada, e a tocou. Ao fazer isso, algo voltou a pulsar. Não era só música, era memória, era identidade, era liberdade. Inscreveu-se em um ateliê de arte. Diante da tela em branco, voltou a sentir medo, mas também uma emoção vibrante, viva. O menino da caixa começava a sair, começava a pintar, a manchar, a gritar com cores tudo aquilo que havia calado com palavras. E em cada traço, uma ferida se fechava. Em cada mancha, um fragmento se integrava. Numa tarde, enquanto pintava, uma frase cruzou sua mente como um relâmpago. Tudo na minha vida foi por alguma razão, inclusive isso, especialmente isso, e se quebrou. Mas desta vez, não de dor, e sim de gratidão, porque finalmente entendia que a vida não havia lhe destruído, havia lhe redirecionado.
Sua perda foi a porta, sua demissão, o início, sua crise, o chamado. Sebastián representa milhões. Milhões de pessoas que vivem desconectadas de si mesmas, que cumprem todas as expectativas externas, mas se sentem vazias por dentro. Nele vemos uma vida vivida desde o ego adaptado, desde a persona, essa máscara social que Jung descreveu. Uma máscara que se encaixa, que funciona, mas que não vibra. Sebastián foi moldado por aquilo que os outros esperavam dele, e fez isso bem, muito bem. Mas nesse caminho, esqueceu-se por completo de sua essência. Quando Sebastián perde seu trabalho, não perde apenas um emprego. Perde a identidade aparente que havia construído com tanto esmero durante anos. Uma identidade que nasceu do dever, do sacrifício, do esforço constante por ser o correto. A demissão não foi apenas um evento, foi um terremoto. Uma rachadura que deixou à mostra a fragilidade de toda essa construção. E é aí que Jung nos oferece uma chave poderosa. As crises não interrompem, elas revelam. Revelam a distância entre o eu social e o ser verdadeiro, entre aquilo que mostramos e aquilo que realmente somos. A frase que Sebastián encontra no livro de Jung não é casual, é uma sincronicidade, um conceito essencial na psicologia junguiana. Não foi ele quem escolheu aquele livro, foi o livro que o escolheu, porque seu inconsciente já estava preparado, e quando a alma está pronta, a vida responde. Responde com símbolos, com sinais, com chamados para despertar. O sonho do menino trancado é um dos momentos-chave. Jung dizia que os sonhos são mensagens simbólicas do inconsciente e que cada figura dentro deles é uma parte de nós. Aquele menino não é outro senão seu menino interior, ferido, silenciado, reprimido por um mundo que exigia maturidade precoce e obediência sem questionamento. O sonho não chega para perturbar, chega para resgatar. Aqui surge outro conceito essencial, a sombra. A sombra, segundo Jung, é tudo aquilo que reprimimos porque não foi bem-vindo pela sociedade nem pelo nosso ambiente afetivo. Em Sebastián, sua sombra estava formada por sua sensibilidade, sua criatividade, sua necessidade de escolher por si mesmo. Todas essas partes foram sepultadas, mas o inconsciente não as esquece. Ele apenas espera pacientemente o momento de emergir. A terapia junguiana que Sebastián inicia não busca corrigir seu comportamento, busca reintegrar o que foi excluído, busca reconciliar-se com o que foi perdido. Em cada sessão, ele se depara com suas máscaras, com seus traumas não resolvidos, com as crenças herdadas de seu pai. E esse processo, embora doloroso, é libertador, porque, quando você dá nome à sua ferida, deixa de ser escravo dela. A ferida, quando é integrada, se transforma em sabedoria. O arquétipo do pai surge em seus sonhos como símbolo de autoridade, de exigência, de lógica, de contenção, mas também de frieza, de ausência, de julgamento constante. Esse pai interior foi quem o moldou, eficiente, correto, controlado, mas também lhe roubou a ternura, a espontaneidade, o direito ao jogo. O sonho no qual o pai lhe entrega um caderno em branco é mais do que um gesto onírico, é uma transferência de poder, é o símbolo de uma permissão. Agora você pode escrever sua própria história, e é isso que ele faz. Retoma sua guitarra, esse objeto esquecido durante 2 décadas, e ao tocá-la, não recupera apenas a música, recupera sua essência. A guitarra não é um hobby, é sua alma dizendo, aqui estou. Ele se inscreve em um ateliê de arte-terapia e, diante da tela em branco, sente medo, mas também uma vibração antiga, como se algo dentro dele finalmente respirasse, e o menino da caixa começa a sair, começa a manchar, a pintar, a gritar com cores tudo aquilo que havia calado com palavras, porque a arte não é ornamento, é revelação, é o canal do self. Essa totalidade do ser que Jung descrevia como a união de tudo o que somos, o luminoso e o sombrio, o consciente e o inconsciente. Um dos aspectos mais profundos desta jornada é que ela não nasce da ambição, mas da sede de sentido. Aqui é inevitável citar Viktor Frankl. Quando o ser humano não encontra sentido para seu sofrimento, ele desmorona. Sebastián não estava deprimido apenas porque havia sido demitido. Estava deprimido porque sua alma carregava anos de gritos por propósito e ninguém ouvia. A demissão não foi o problema, foi o gatilho.
E nesse processo, sua relação com Valéria também se transformou. Porque quando um dos membros de uma relação entra em um processo de individuação, todo o sistema se vê afetado. O casal precisa escolher, evoluir juntos ou se separar. Valeria não compreendia tudo, mas escolheu acompanhá-lo. E isso é amor consciente. Acompanhar o mistério do outro, sustentar sua transformação sem necessidade de controlá-la. Ao longo do caminho, Sebastian atravessa o que Jung chamava de a noite escura da alma, esse período onde tudo se desmorona e as respostas parecem ter evaporado. Não é o fim, é o limiar, uma transição dolorosa, uma travessia onde o ego, essa estrutura que acreditávamos ser, começa a morrer lentamente e a alma finalmente se atreve a tomar o leme. Não é um processo linear. Tem avanços tímidos e retrocessos abismais, dias de clareza cristalina e noites envoltas em neblina. Mas é exatamente aí, nessa incerteza que incomoda e desorienta, que germinam os despertares mais profundos. Curiosamente, Sebastian não escolheu essa jornada. Foi empurrado. Não a começou por decisão consciente, mas por colapso. E isso também era algo que Jung advertia. Muitas vezes, a alma precisa que o ego se fracture para abrir caminho. O ideal seria nos transformarmos por consciência. Mas, na maioria das vezes, é o sofrimento que bate à porta. É a dor que nos quebra. E também é ela quem nos reconstrói. A experiência de Sebastian nos fala da importância dos símbolos. O menino do sonho, o caderno em branco, a guitarra empoeirada, não são simples objetos, são portais. Na psicologia profunda, os símbolos não oferecem respostas lógicas. Oferecem compreensões emocionais diretas. Atuam como chaves, como ativadores da alma. E isso transforma. Ainda que não se possa explicar com palavras, sente-se com uma força que transcende a razão. Desde essa perspectiva, o sintoma não é o inimigo, é o mensageiro. A angústia, a tristeza, a sensação de vazio não são erros a serem corrigidos. São bússolas, são códigos que pedem para ser decifrados. Sebastian não se cura porque elimina seus sintomas. Ele se cura porque os escuta, porque se atreve a seguir a mensagem oculta por trás da dor. Aqui também entra em cena a ânima, essa parte feminina no homem que Jung descrevia como a porta para a intuição, a sensibilidade e o vínculo com o emocional e o espiritual. Quando Sebastian escreve, quando sonha, quando permite que a música retorne ao seu corpo, ele não se enfraquece, ele se fortalece, porque apenas quem abraça a sua sensibilidade pode, de fato, se conhecer profundamente. A pintura, por sua vez, é muito mais que uma técnica, é um ato simbólico de libertação. Quando ele mancha a tela, Sebastian não está apenas pintando, está retirando de seu corpo as emoções não ditas, está expressando os lutos nunca processados, os medos jamais narrados, e ao convertê-los em forma, em cor, em traço, ele os libera, ele lhes dá espaço, ele lhes dá sentido. Essa é a essência da arte como terapia. Permitir que a alma fale sem as limitações da linguagem lógica. Cada passo que dá o afasta do eu idealizado que tentou sustentar por anos e o aproxima do eu autêntico, que sempre esteve ali esperando ser visto. Sim, ele perde certezas. Sim, se desestabiliza. Mas também ele renasce, porque para que algo novo possa emergir, algo velho precisa desaparecer. A clareza não chega sem antes atravessar a névoa. Sebastian se transforma justamente quando tudo parece desmoronar. Ele encarna o arquétipo do herói ferido, não aquele que nunca tropeça, mas aquele que encontra direção em meio às suas próprias rachaduras. Ao se quebrar, descobre uma forma diferente de habitar o mundo. Já não quer mais voltar a ser quem era. Agora deseja encontrar-se com aquilo que sempre esteve dentro dele, mas que nunca se atreveu a abraçar. E então surge aquela frase que muda tudo. Tudo na minha vida teve sentido. Inclusive isso, especialmente isso. Essa afirmação condensa uma das verdades mais profundas da psicologia da alma. Nada acontece separado. Tudo está tecido por um fio invisível. Mesmo aquilo que parece caos, nos guia de volta para casa. Agora que você chegou até aqui, permita-me fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha se feito com esta profundidade. E se cada momento que você viveu, inclusive os mais difíceis,
fosse exatamente o que sua alma precisava para despertar, não responda ainda. Faça uma pausa. Respire. Revise sua história. Cada despedida, cada silêncio, cada tropeço, cada vínculo que não floresceu. E se tudo isso tivesse um propósito maior? E se até a dor fizesse parte do plano? Jung não veio nos ensinar a desistir. Veio nos lembrar que a vida tem uma inteligência muito maior que nosso entendimento. Por mais que pareça desordenada, ela sempre está nos guiando de volta para nós mesmos. Então te pergunto novamente, com mais clareza e mais força. E se sua ansiedade não for um problema, mas o chamado urgente de uma parte de você que foi ignorada por muito tempo? E se seus aparentes fracassos forem formas ocultas que sua alma encontrou para te proteger de uma vida que não era realmente sua? E se aquelas pessoas que mais te feriram foram, na verdade, espelhos, te mostrando as feridas que ainda precisavam de cuidado? Não responda com a mente, escute com a alma. Desde esse lugar interno que já intui, já percebe, já sabe que nada, absolutamente nada foi em vão, porque agora você tem um olhar diferente. Agora você não está mais à mercê do acaso. Agora você compreende que sua história tem símbolos, tem padrões, tem chaves, que não existe casualidade, existe causalidade, e que dentro de você há um universo inteiro esperando ser lembrado. Você se atreveria a olhar para dentro mesmo que doa? Você poderia viver com propósito, mesmo que ninguém mais entenda? Está pronto para parar de se culpar e começar a se perguntar o que cada etapa da sua vida quis te ensinar? Isso é alquimia interior. Transformar o julgamento em compreensão, o sofrimento em sabedoria e o passado em mestre. Este canal não existe para te oferecer fórmulas fáceis, nem frases vazias. Estamos aqui para te incomodar, com amor, para te mover. Porque é exatamente nessa desconfortável inquietação que começa o verdadeiro despertar. Então me responda você, qual é o padrão que se repete uma e outra vez na sua vida? Que sonho você deixou para trás, por medo ou para agradar os outros? Que parte de você escondeu durante anos e que hoje começa a pedir com força para ser vista? Qual é a conversa que você tem evitado? Consigo mesmo? Não corra para buscar respostas fora. Permita que elas nasçam, no silêncio. Nesse espaço sagrado onde a verdade não grita, mas sempre se faz ouvir. E se este conteúdo tocou algo dentro de você, não vá embora sem se inscrever no canal e deixar seu like. Com isso, você ajuda este conteúdo a chegar a mais pessoas que, como você, estão buscando um sentido mais profundo para a sua história. Este espaço não é para quem busca atalhos, é para quem tem coragem de olhar para dentro. Para quem escolhe caminhar um caminho autêntico, um caminho real, um caminho de transformação. E se você sentiu que algo dentro de você se encaixou, mesmo que não consiga explicar com palavras, escreva nos comentários. Minha história tem propósito e hoje eu começo a compreendê-la. Faça isso por você, pelo seu eu criança que ainda espera ser visto, pelo seu eu adulto que carrega tanto cansaço e precisa de descanso. E, acima de tudo, pela sua versão futura, aquela que vai precisar de coragem, de luz e de direção. Obrigado por ter chegado até aqui. Isso não é um final, isso é a porta de entrada para algo muito maior. Nos vemos no próximo vídeo. E nunca se esqueça, a sua alma nunca se equivocou.